Shalom! Mais um dia na presença do Senhor e hoje estaremos compartilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos à leitura? Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo de oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião havia um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual desses quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa da inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhe: qual dos dois quereis que vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais, que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue desse homem. Isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento, e despindo, vestiram um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: viva o rei dos judeus! E cuspiam nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele.
depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sorte. E sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça uma acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E aos que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis os santuários em 3 dias e reconstróis, salva-te mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel? Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus que ele o livre agora. Se lhe quer bem, por que disse: Sou o filho de Deus? E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo no haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo com alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia para ouvi-lo, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: Depois de 3 dias ressuscitarei.
Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o terceiro dia, para não acontecer que, vindos os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhe disse: tendes uma guarda, ide e dá-lhe a segurança que puderdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Encerramos hoje mais uma leitura do Evangelho de Mateus. Amém? Convidamos a todos para estarem curtindo a página CPI Casamento Plano Infalível, né? Ativando o sininho para receber novas notificações de vídeos e compartilhando os vídeos do canal. Amém? Que todos tenham um excelente dia na paz do Senhor. Glória a Deus.